bem-vindos à nossa live de hoje, 37ª mensagem do nosso livro Sinal Verde. Gente, olha, estamos bem adiantados aqui nessa leitura e explanação através da minha mãe, Marinês Lianiva. Vamos aguardar minha mãe chegar para nos transmitir essa mensagem de hoje, maravilhosa. Minha mãe já está chegando, vamos aguardá-la aqui para o convite da live. Já chegou aqui o convite, né? A solicitação. Vamos aguardar a entrada da minha mãe nesse momento. Bem-vinda, mãe, bem-vinda. Bem-vinda. Nós entramos aqui, acho que exatamente às 16 horas. Estava faltando um minutinho até conectar tudo. Aqui estamos para mais essa live de hoje, 37ª mensagem, né? Muito bacana, com essas instruções de condutas, de respeito ao próximo, de deveres morais, cristãos, né? Eu estou aqui com o meu Jesus do lado, para que a gente possa fazer uma super conexão com essa vibração maravilhosa das pegadas de Jesus, nosso irmão maior, que esteve na Terra aí há mais de 2000 anos, nos passando aí algumas pequenas e profundas instruções, né, mãe? E a gente está aqui, né, treinando bastante, para ver se a gente dá um passinho adiante e conquista aí o tão chamado, né, desenvolvimento como almas eternas, almas infinitas. Ô, mãe, eu vou até ver se eu acho aqui uma passagem que fala sobre descoberta, né? Que a gente está aqui para se descobrir, né? Fazer essa viagem interior, fazer essa reflexão de como nós nos encontramos, o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E eu achei tão linda essa passagem, o Ricardo Mello, que trouxe naquelas pílulas do Evangelho, né? E ele estava falando sobre uma frase que ele colocou na epígrafe do livro dele, o livro, acho que foi o primeiro livro dele, inclusive, Maico, o menino que meditava. Então ele trouxe uma frase daquele poeta francês lá, o Marcel Proust, que fala o seguinte: o verdadeiro ato da descoberta não consiste em descobrir novas terras, e sim em aprender a vê-las com novos olhos. Muito lindo, Sônia. Muito lindo, né? E tem tudo a ver, né, mãe, com as passagens do Evangelho, da doutrina, a gente dando novos significados, porque quanto mais a gente amadurece como espírito imortal, quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, mais nós vamos conseguindo alcançar as profundidades das mensagens, tanto de toda a doutrina quanto desses livros que nós estamos fazendo a leitura diariamente. Então seria mais ou menos para a gente lembrar, e o que importa é o nosso olhar, como a gente faz, o que a gente ressignifica e como que a gente pode aprender cada dia mais. Mames, que todos os eflúvios, vamos dizer assim, as vibrações elevadas, né, possam envolvê-la, para que a senhora seja bastante intuída e protegida nesse momento, acolhendo os nossos corações aí no seu coração imenso, que nos traz tanta felicidade nas suas explanações. Que a senhora seja muito abençoada. Mãe, está com a palavra. Está ótimo. Então, hoje, nós vamos falar sobre a lição 37. Em matéria afetiva. Bom, se eu estou falando de matéria afetiva, eu não poderia deixar de falar
da lei do amor. Nós sabemos que Jesus veio nos ensinar essa lei do amor, que é a segunda revelação. E essa segunda revelação veio, na realidade, complementar as leis de Deus. Não veio absolutamente destruí-las. Elas são conservadas, mas é colocada sobre elas o amor, que é a segunda revelação. Então, nós sabemos que este amor que foi colocado nas leis de Deus, esse amor que foi ensinado por Jesus, deve estar presente nas nossas vidas. Porque o importante é nós termos esse amor em nossos corações. É a evolução que todos buscam, é ser amorosos. A força poderosa do amor nunca deve ser relegada. Às vezes, por não confiarmos nesta força poderosa, nós podemos sair do caminho que nos levaria até ao Pai. Então, nós podemos nos desviar do bom caminho. O amor, que é uma grande energia, ela promove o nosso vínculo direto com Deus. Tem uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, que ele faz uma colocação assim muito interessante. Ele fala que quando nós oramos, logicamente nós estamos nos conectando com a espiritualidade superior. Mas quando nós oramos com amor no nosso coração, essa conexão vai direto com Deus. Então é uma coisa assim muito, muito interessante, né? Quer dizer que na nossa prece, além de nós ajudarmos com o nosso pensamento, com os nossos fluidos magnéticos, se nós colocarmos amor, então a proteção divina vai ter uma força muito grande, não só em quem recebe essa ajuda, essa prece, esse passe, como aquele que transmite, aquele que ora. Então, essa conexão com amor é muito importante. E tem que ser mesmo, porque senão Jesus não ia assim, se submeter a vir aqui no planeta Terra para colocar realmente esta lei do amor, que é o que estava faltando para os homens, né? É a forma de ver isso que foi lido, por exemplo, né, de nós olharmos, às vezes, o mesmo pedaço de terra com outros olhos. Quer dizer, não há necessidade de se trocar, de se buscar outra, mas de olhar é que tem com outros olhos. E assim é o nosso relacionamento. E assim é a nossa vida em família. Às vezes nós estamos em crise e está faltando nós olharmos com amor por tudo isso que está acontecendo, para nós mudarmos, inclusive, o nosso caminhar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, tudo isso são lições assim muito importantes, né? O amor é uma grande energia. Ela promove, olha lá, o nosso vínculo direto com Deus. O amor é o que dá colorido à vida. E isso a gente sabe que é verdade, né? Você vê numa reunião familiar, por exemplo. Se a finalidade é só encontrar, dar beijinho, ter uma conversa assim mais frívola, é uma coisa. Se nós reunimos a família ou os amigos, mas com aquele sentimento amoroso, é outra coisa, é outro colorido. A felicidade fica estampada no rosto das pessoas. As pessoas ficam mais descontraídas. Por quê? A presença do amor. Então, veja, nós estamos falando em matéria afetiva. Então, está tudo ligado. O amor tem que estar presente. Nós não podemos nos esquecer disso nunca. A palavra, nós já vimos que tem uma força muito grande. Se nós colocarmos amor nesta palavra, toda a comunicação que fizermos será proveitosa.
ela pode evitar, olha, desavenças, ela pode evitar guerras, ela pode evitar, assim, até um suicídio. Ela pode evitar, assim, relacionamentos desfeitos. Então, olha, por que a gente fala que essa importante, essa palavra tem essa força e precisaria do amor? Porque o amor, na realidade, deve estar dentro de nós. É aquela história que a hora que eu penso com amor. Se eu tiver amor no coração, vai para o meu cérebro e eu quero fazer uma comunicação oral, eu escrevo ou eu falo, se for por escrita, eu escrevo, se for pela comunicação oral, eu falo. Então, a minha palavra vai sair carregada de amor. Então, ela só pode fazer bem. Ela pode, assim, além de facilitar a comunicação, ela pode ter uma comunicação, assim, mais sadia, né? Quando chamados a cooperar, então, olha lá, não tem no Evangelho, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, quando nós formos chamados a cooperar, coloquemos a nossa assinatura pessoal no bem, que é o amor. Então, façamos tudo com amor. A mínima coisa, se eu for limpar a minha casa, que eu limpe com amor. Se eu for tratar de uma criança, que eu trate com amor. Se eu for conversar com meu companheiro, que eu converse com amor. Então, o amor tem que estar presente. Nós não podemos deixar o amor de lado de jeito nenhum. Porque a vida fica muito mais linda. Olha lá, a Fernanda está falando, né? Que com amor tudo é mais lindo. É o colorido, o amor, aquele que foi falado agora, dá o colorido à vida. Olha que coisa linda. Né? Então, quando as dores, a solidão se apresentam em nossas vidas, vamos lembrar de Jesus. Entreguemos-nos a Ele, pois Ele nunca nos deixa a sós, né? Então, olha, amai, então, socorrei por amor, libertar por amor, levantar-se por amor. Aí nós vamos sentir realmente que estamos amparados. E tem uma frase muito linda, né? Que é falado, inclusive, que Jesus falou para aqueles que o seguiam, que a hora que nós atravessássemos a porta estreita, nós estaríamos prontos para ir à casa do Pai. Então, a porta estreita seria atravessar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, nem tendo todas elas, né? É difícil. Por isso que no Evangelho consta que a porta larga é fácil, todo mundo vai feliz, porque não tem problema. Agora, a porta estreita é mais difícil, porque para passar a porta estreita nós temos que ter as virtudes, e essa nós não compramos, nem recebemos de presente. Essa nós conquistamos. Bom, falando então desta fase do amor, dessa lei maravilhosa que Jesus veio nos ensinar, nós temos que aplicá-la na lição de hoje, que é em matéria afetiva. Então, nessa em matéria afetiva, ligando com amor, nós vamos falar do quê? Dos relacionamentos. Não é verdade? Dos relacionamentos. Então, o que nós vamos falar dos relacionamentos? Para nós mantermos um bom relacionamento ou um relacionamento saudável, nós temos que entender que nós temos que fazer um exercício diário, e nem sempre é fácil. Por quê? Nós temos que manter esse bom relacionamento diário para ficarmos atentos, né? E se nós já sabemos que não é tão fácil, então nós sabemos que também vai demandar o quê? Tempo e comprometimento daqueles que estão envolvidos com esse relacionamento.
ainda nós temos que saber que, em se tratando de relacionamentos, há coisas tão importantes como o amor. Então, para um bom relacionamento, não adianta falar não tem amor. Não é só o amor. São tão importantes quanto o amor. O amor tem que estar presente. Isso aí ninguém pode, assim, discordar, de jeito nenhum. Entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre os namorados, entre os amigos, sempre tem que estar presente. Mas só esse amor não resolve. O que seria importante, então, nesse relacionamento? É o respeito, é a segurança, é a confiança. Essa confiança, na realidade, é a base de todo e qualquer relacionamento. Entre um casal, entre pais e filhos, entre amigos, num encontro social. Então, tem que haver, né? Numa empresa, no trabalho. Então, essa confiança tem que haver. Eu tenho que confiar naquele, ou com quem eu trabalho, com quem eu ando, ou com quem eu tenho um relacionamento mais aprofundado. Então, isso é muito importante, né? Se eu tenho um relacionamento de pai e filho para educação, o filho tem que confiar nos pais, e os pais têm que dar confiança também, e tem que mostrar que tem confiança nos filhos. Ainda tem aquela parceria, né? Então, parece que faz aquela união, o outro se sente parceiro. Então, é uma coisa muito importante isso. E tem ainda o diálogo, diálogo, que é a comunicação. É aquilo que nós falamos sobre a palavra com amor. Então, além do diálogo que a gente fala, diálogo, nós vamos depois fazer uma análise, como é que devem ser esses diálogos, né? E tem que haver carinho, tem que ter atenção, né? Então, tem muita gente que pergunta, quando está havendo desavença entre os casais, quantas vezes você fala para o seu companheiro ou para a sua companheira, eu te amo? Então, às vezes, a pessoa passa uma vida e não fala, ama, mas não fala. Então, onde é que está o carinho, a atenção? Então, são coisas também, tudo ligadas a um relacionamento saudável, né? Ainda nós temos, assim, que saber que não existe uma fórmula mágica para definir se uma relação é mais ou menos saudável. Então, não é no papel, ó, vamos ver, fazer umas perguntas. Não é assim. Nós sabemos que não é assim, né? Mas nós sabemos que para um relacionamento ser saudável, sempre deve haver esse respeito, esse amor, esse diálogo, essa confiança, essa admiração, esse carinho, de parte a parte. Isso é importante. Daqueles que estão comprometidos com esse relacionamento. Então, se nós encontrarmos tudo isso num relacionamento, nós vamos ver que há, sim, uma igualdade de oportunidades, né, aos envolvidos, e que o ambiente vai ficar harmonizado. Então, eu vou falar, mas eu vou escutar. Eu vou amar, mas eu vou receber amor. Tudo isso. Eu vou respeitar e vou receber respeito. Então, é tudo em forma de parceria, é tudo em forma, assim, sabe, dessa relação saudável que dá, assim, aquela segurança de igualdade de oportunidades, que mostra que o outro é tão importante quanto a gente. Então, você vê, o relacionamento não é uma coisa tão fácil, por isso que ele tem que ser trabalhado diariamente, né? Nas comunicações e nos diálogos, os temas devem ser discutidos com gentileza, com amor, né? Então, isso é outra coisa importante, muito importante, né? A forma como essa comunicação ocorre vai influenciar diretamente no relacionamento. Imagine uma família que se reúne para resolver o problema e aonde todo mundo fala ao mesmo tempo, um respeita o outro, outro grita. Tem como, né? É difícil, muito difícil. Então, deve haver a discussão com gentileza. É aquela discussão construtiva.
Aquela que um fala, o outro escuta, o outro pondera, o outro cede alguma coisa. É isso, é assim que funciona, né, as coisas. E até nós sabemos que a forma como existe essa comunicação vai ser exatamente o tipo de relacionamento que vai existir. Então, aqueles diálogos negativos feitos com raiva, com mágoa, com desprezo, certamente quebram a confiança. E o que é pior ainda, pode levar uma das partes ou alguém do grupo a se calar. Então, a deixar de se comunicar. Então, isso é muito ruim, né? Então, a pessoa fica na introspecção, não coloca o que pensa, o que quer, a opinião que poderia dar. Então, é um começo de um distanciamento. Então, nós temos que prestar atenção nessas coisas, né? Devemos, então, evitar comportamentos destrutivos, que são aqueles gritos, aquelas críticas severas, né? Que, no fim, alguém vai ficar calado, né? Vai ouvir, vai ficar contrariado, não vai se colocar como parceiro na discussão. Então, tudo isso, assim, a gente tem que pensar. Vamos dizer que nós estamos nessa situação. Eu tenho que lembrar que existe uma coisa bonitinha chamada prece. Então, é uma hora de eu me ligar com algo e pedir ajuda. E vou fazer essa ligação com amor, porque daí Deus que está lá fala, bom, essa aí já é melhor, tem amor no coração dela. Então, a assistência vai ficar mais fácil, porque eu estou aberta para receber a intuição. Não é porque Deus fala, não, aquela eu ajudo, essa eu não quero, de jeito nenhum. É porque uns estão abertos para receber ajuda. Então, nesta prece, eu vou buscar o equilíbrio, inclusive, para influenciar o ambiente que não está tão saudável. E a gente consegue mudar o ambiente. Então, as pessoas que estão mais bravas, mais enfesadas, que são mais desequilibradas, às vezes estão muito afetadas por alguma coisa que aconteceu, elas recebem ajuda através do nosso pensamento positivo. E isso harmoniza mais o ambiente. Então, olha quanta coisa que a gente fala, né? E que às vezes, num momento difícil, a gente deixa de falar, a gente deixa de lembrar das coisas importantes. Bom, agora nós vamos nas nossas lindas perguntas. Então, em matéria afetiva. Então, vamos lá. A primeira dela, a primeira que eu vou ler é: sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Então, olha a nossa responsabilidade nessa parte afetiva, nesse relacionamento, né? O que é belo para mim pode não ser belo para o outro. Então, olha bem como isso é importante. O que faz bem para mim e causa minha felicidade, necessariamente não fará o outro tão feliz. Então, eu preciso olhar bem nessa parte, né? E começar a analisar. Será que aquilo que eu quero, que aquilo que eu penso, o outro quer também? Não é uma parte fácil do relacionamento, né? Então, são coisas assim, que é forçoso ter muito cuidado com o trato, é sentir, né, como é que o outro está se portando. Segunda questão. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas de sentido profundo. Olha, gente, já começamos assim, que na Terra, nós sabemos que é um planeta de provas e expiações.
Então, nós não podemos determinar isso é certo, isso é errado, isso é normal, isso não é normal. Não, porque nós estamos aqui, é uma escola da nossa vida, nós ainda estamos aprendendo. E nas questões afetivas, assim, desse sentido mais profundo, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que, primeiro, não criticar, não fazer comentários desairosos. Nós temos sempre que respeitar o próximo. Então, isso é uma coisa que deve estar constante na nossa vida. Se eu tiver amor no meu coração, eu vou respeitar, porque eu estou vendo o outro como meu irmão. Então, isso é por isso que esse amor tem que estar. Nós temos que colocar esse amor dentro de nós, não podemos esquecer disso. Agora vem a terceira. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Olha que lição. Então, aqueles que pregam aquela severidade moral, isso não pode, isso é errado, isso é um absurdo, e são intransigentes, muitas vezes eles vão praticar exatamente aquilo que eles condenaram e que eles criticaram. Então, qual é a melhor coisa a fazer? É não ser intransigente. Sabe? Nós temos que tomar cuidado com as coisas, né? A gente fica vendo uma coisa, já quer dar palpite, quer analisar, quer fazer um julgamento. Nós não podemos fazer isso, né? A melhor coisa que a gente faz é ficar quieto. E se a gente acha que aquilo é errado, a gente não deve fazer. Pronto. É problema de quem fez. Agora nós vamos ver a quinta questão. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza e sem censura, de vez que você não lhe conhece as razões e processos de origem. Olha, gente, eu acho que isso é um ensinamento tão lindo. Quantas vezes a gente vê uma separação, às vezes de amigos, entre amigos, e a gente já quer julgar, a gente não sabe o que aconteceu entre esse grupo de amigos, a gente não sabe. Então, a gente não pode ficar dando palpite nem fazendo julgamento. Se for entre casais, então é mais sério ainda, porque nós não sabemos o que houve. A gente fala que dentro de quatro paredes, ninguém sabe o que acontece. Então, nós não temos que julgar, nós temos que olhar com olhos de amor, porque você, assim, não conhece as razões e os processos de origem. Por que aconteceu aquilo? Então, não fique julgando, não fique criticando, não fique divulgando tudo aquilo que nós vimos ontem, muita coisa, de ontem e de trás de ontem, que era a crítica. Então, nós temos, olha como uma lição está ligada com a outra, porque vem vindo devagar, né? Para a gente ir aprendendo de pouquinho. E a gente só que não pode esquecer o que já aprendeu, porque vai somar com o que está aprendendo hoje. Porque essa lição ensina muita coisa. Agora vem lá. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. Nós sabemos que cada um é um, nós somos indivíduos. Então, cada um tem um grau de maturidade, tem um grau de conhecimento, não é? Tem um grau de evolução. Então, nós não podemos lá. As minhas necessidades da alma não são iguais às necessidades da alma do outro, né? Então, aquilo que é mais importante para uma pessoa pode não ser para a outra. E daí a necessidade de não criticar, de não julgar e procurar, na realidade, entender. E uma forma da gente procurar entender é ver o próximo como um irmão. Então, essa é a forma mais correta de nós. Porque se eu olho o próximo como meu irmão, eu vou respeitá-lo, eu vou amá-lo, eu vou aceitar as suas limitações. Olha como é diferente, né?
É aquela história de olhar o terreno de forma diferente. Às vezes ele não está servindo para uma coisa, vai servir para outra. Aí agora vem a sétima. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Então a gente sabe que às vezes a gente passa, né, por problemas de amor e fica assim, a gente fica abaladíssimo, contrariado, pode até não entender, né? Mas nós sabemos que ao nascer nós trazemos experiências de outras vidas que vão ficando acumuladas. Então, muitas vezes, nós temos assim dificuldades em aceitar problemas que vão surgindo nas nossas vidas. Mas se nós tivermos confiança em Deus, é aquela fé divina. E não vou esquecer da fé humana, daquilo que nós temos possibilidade de fazer também, né? Saberemos aceitar e lutar diante de reveses, porque nada acontece ao acaso. Então, olha a importância de ter a confiança em Deus, na fé de Deus. Porque se está acontecendo comigo, Deus sabe, Ele sabe. E se está acontecendo, tem algum motivo que eu desconheço, graças a Deus. Porque a gente não lembra de coisas passadas. Isso poderia, assim, nos levar até a desequilíbrio, se nós nos víssemos como nós já fomos no passado, né? Agora pressupõe-se que a gente já esteja melhor do que já fomos. Se agora nós temos defeito, no passado a gente tinha muito mais. E olha lá ainda, né? Então nós temos, assim, o importante na realidade é saber que os reveses que acontecem na nossa vida são oportunidades de correção de erros passados, são aprendizados, porque a vida é uma escola. Então, nós sabemos que há resgates mais dolorosos do que outros. E isso está ligado às nossas rebeldias, à dificuldade que nós tivemos em aprender em outras vidas. E agora, às vezes, vem com maior sofrimento. Mas a finalidade, podem ter certeza, é sempre para o nosso aprendizado, porque Deus está presente, Ele está vendo, e Ele não pode nos pegar pela mão e fazer que a gente suba os degraus. Ele vai dar condições de pôr a escada perto de você, para que você tenha o esforço de subir esse degrau. Agora vem o oitavo. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Olha, o respeito em qualquer relacionamento é essencial. Ferir o próximo é comprometer-se com as leis divinas. Porque nós aprendemos que não devemos fazer ao outro o que não queremos que faça conosco. E existe a lei da reciprocidade. Então, isso é outra coisa que nós temos que ver. E quando nós falamos que não é para brincar com o sentimento do próximo, é uma colocação assim, muito ligada ao nosso amadurecimento. Então, as pessoas, às vezes, que brincam, é porque elas não são tão maduras ainda, mas elas têm que abrir os olhos, porque as alertas estão aí. O campo para conhecer o Evangelho é amplo. E nós temos que sentir que a responsabilidade das nossas escolhas são nossas mesmo. Não é do vizinho, nem do pai, nem do mãe. É de cada um de nós. Agora vem a nona questão. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. É mais ou menos ligada com a oitava, né? Então, é aquela história da responsabilidade. Deve estar presente. É muito importante isso, né? Então, a responsabilidade tem que estar presente nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Porque se eu for mexer com o sentimento do próximo, eu posso causar sérios problemas, não só para ele, mas para mim também. Então, são para os envolvidos.
Agora vem o 10º. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Então, olha, é um sentimento que cada um tem que ter dentro da gente, né? Então, isso mostra a importância do amor. Que nós vamos receber aquilo que nós damos. Então, se aquela história do terreno, se eu for plantar amizade, paciência, equilíbrio, respeito, amor, eu vou colher coisas lindas. Eu vou escolher exatamente isso. Eu vou colher exatamente o que eu plantei. Então, o nosso amor é um campo aberto. Vamos saber usá-lo. Vamos enfeitar os nossos jardins para que eles fiquem coloridos, cheios assim de aromas, cheios de luz, para termos uma vida mais feliz. Agora nós vamos ver a 11ª. Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Então, nós sabemos que neste universo existe a lei do retorno, né? É a lei de ação e reação. Isso nós podemos ter certeza. Aquela história que os nossos pensamentos são jogados nesse fluido cósmico universal. E eles recebem desse fluido cósmico universal o mesmo teor de fluido. Então, nós temos que ver a responsabilidade daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da nossa realmente postura, do nosso comportamento, da nossa amorosidade. Então, seria uma análise que tem que ser feita constantemente. Olha, vamos lembrar lá do Santo Agostinho, toda noite vamos fazer uma autoanálise, corrigir o que está errado e reforçar o que está certo, procurar no dia seguinte corrigir o caminho que não foi bem traçado, tudo isso aí. Agora vem a última. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Olha que ensinamento tão lindo. O que Jesus quis nos ensinar quando aquela mulher adúltera foi colocada numa vala e deveria morrer apedrejada? E que muitos dos seguidores, que nem seguiam Jesus, mas que estavam perseguindo Jesus, chegaram para ele e falaram, e agora? Porque era da lei da época. A mulher adúltera morreria apedrejada. E que Jesus fala, tem uma situação muito interessante, que Jesus se ajoelha, ele abaixa, ele mexe um pouco na areia, aí ele levanta e olha para todos e fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, o que ele quis nos ensinar com isso? A refletir antes de agir, mostrando que todos os presentes ali tinham algum erro, alguma dívida a ser saldada. E ninguém atirou a pedra. E a adúltera veio falar com Jesus. O que ele falou para ela? Siga e não peques mais. Então foi dada a ela o quê? Uma oportunidade. Então eu acho que essa frase, esse ensinamento, é uma coisa assim muito significativa para nós. E que Deus assim nos abençoe e que nos faça pensar realmente nesses ensinamentos de Jesus. Não vamos atirar a primeira pedra. Nós não sabemos quais os pecados que nós temos, quais as nossas mazelas, o que é que nós temos que corrigir. Quem sou eu para julgar e atirar a primeira pedra, que seria a condenação?
Então, vamos raciocinar nisso e pedir a Deus que Ele nos envolva em muito amor e que esse amor fique morando dentro de nós. Que assim seja. E assim seja. É uma passagem maravilhosa mesmo, né, mãe? Essa Muito lição, bom. ela é riquíssima. E essa passagem de Jesus é o que mais, assim, tocou meu coração e me fez, assim, refletir, né, quando eu estudei, foi a questão do tempo que ele permaneceu escrevendo na areia antes de se posicionar, antes dele falar, né? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Porque Jesus ali deu um exemplo de nós, assim, aprendermos a agir no momento certo. Porque se ele fala isso, ato contínuo do acontecimento, ele não teria dado um tempo para que todos se asserenassem, porque estavam todos muito alvoroçados, muito com desejo de vingança e cumprir a lei, que era apedrejamento da adúltera. E naquele momento em que Jesus para, se agacha e fica ali por um período escrevendo na areia, com a sua sabedoria, ele permitiu que cada um se colocasse de uma maneira mais adequada, mais calma, e saísse do impulso. Então, que fique assim muito vibrante nos nossos corações. Quantas coisas nós poderíamos evitar se nós não fôssemos impulsivos, se nós fôssemos mais comedidos, esperarmos a poeira baixar do nosso ressentimento, da nossa mágoa, da nossa raiva, da nossa dúvida diante, às vezes, né, de algo que nos aconteça. Às vezes, até para a gente poder orientar uma pessoa, quanto é importante nós não entrarmos na questão, na inflamação da questão, naquela violenta emoção, para aguardar a serenar, né, os batimentos cardíacos da alma, para só depois, então, de refletir, podemos pronunciar, né, a nossa comunicação através dessa lei do amor. Então, que a gente faça uma pausa, sempre uma pausa. Esperemos essa calma sobrevir, para que a gente possa realmente tomar uma atitude mais acertada, mais adequada, e que possa realmente ser uma atitude construtiva, porque a lei do amor é aquela que constrói. E é isso que nós temos aprendido, né, mãe? Então, que Jesus nos abençoe a todos, todos vocês que estão aqui conosco. Mãe, que Jesus a abençoe infinitamente, sempre pela essa disposição da senhora trazer para a gente aqui essas mensagens, trazer para a gente, assim, essas reflexões que a senhora faz através das suas abordagens, para que a gente esteja mais preparado para a leitura e explicação de cada frase que aqui está muito bem colocada nesse livro lindo do Sinal Verde. Sabedoria, né? Muita sabedoria. Muita sabedoria. Então, que a paz esteja com todos nós. A Kelly, minha amiga aqui, que fofuras. Você também é uma fofa, minha amiga. E, mãe, que a gente tenha, assim, no coração, sempre essa vontade de contribuir, como a senhora está fazendo, sabe? Porque guardar riquezas do conhecimento e da sabedoria são, vamos dizer assim, não é um privilégio que nós devemos nos dar. Nós temos que distribuir tudo aquilo que vem para a gente como conhecimento, que a gente possa contribuir com todos, doando a nossa cota melhor, doando um pouquinho de nós em prol de todos os nossos irmãos. Então, gente, assim seja. Um super beijo para todos vocês. Essa live ficará gravada aqui no IGTV, do Instagram, do meu perfil. E também mais tarde eu publicarei no canal do YouTube. Mames,
Todos Então, nós aqui, eu tenho certeza, em coro, beijo pra agradecemos. Agradecemos muito a senhora por tudo que a senhora vem nos oferecendo. O nosso abraço fraterno virtual e um super beijo. Manda um beijo para o papai e até a nossa próxima live. Super beijo, mano. pra todos. Até.